Eu estou no celular. Giovana, está no celular? Tá bom. Vamos lá, tá gravando. Então, olha só. Nós começamos a disciplina de reumatologia com avaliação reumatológica. Vocês se lembram, né? Então, dentro da avaliação, a gente vai vendo que muitos detalhes da avaliação fisioterapêutica na reumatologia são importantes. Porque, ao mesmo tempo que a gente vai tratando, você vai orientando o paciente. Para isso, você precisa saber o quê? Saber em que condições ele vive, como é a casa dele, até ergonomicamente falando, se ele tem uma pessoa que acompanha, né? Porque nós sabemos que a doença reumática, quando ela está em surto, ela deixa a pessoa, no mínimo, né, semi-dependente. Isso quando não deixa a pessoa completamente independente por um período, certo? Então, a avaliação fisioterapêutica, desde a parte funcional até ouvir toda a história do paciente, é extremamente importante. Quanto à avaliação da fisioterapia, vocês têm dúvida? Qual a dúvida? Vamos começar. Bora, gente. Como principais características, então, da doença reumática, nós vamos ter o quê? Dores, redução de movimento, ó, estou vendo aqui na aula. Perda do condicionamento cardiovascular e respiratório, trofismo da pele, porque tem algumas doenças que comprometem a produção de colágeno da pele, né? Alterações do trofismo muscular, não do tônus, do trofismo, que pode resultar, então, em quê? Em deformidades articulares severas, certo? Dentro disso, então, o que é que nós temos que saber avaliar para poder ter uma boa, assim, uma noção quase exata do que a pessoa sente? Como que a gente vai coletar esses dados? Vocês não estão me ouvindo? Estou ouvindo, prof. Então vamos, participando, gente. Bora! É pela anamnese, né? Isso, nós vamos fazer vamos coletar todos os dados do paciente, certo? Para ver se ele tem dores. Aí nós vamos o quê? Lembra daquela classificação da dor? Então, nós vamos ter dores articulares, que podem ser artralgias ou artrites. Nós podemos simplesmente ter uma dor muscular ou um processo inflamatório, mas ainda nós não estamos falando da artrite reumatoide, tá? E aí nós podemos ter uma monoartralgia, uma monoartrite, uma oligoartralgia, uma oligoartrite, uma poliartralgia ou uma poliartrite. Vocês se lembram disso? Ô, Pro, você tá com o slide aberto aí? Tem como colocar na tela pra gente ir seguindo por aqui? Eu abri no outro computador, meu bem. Não sei se aqui tem. Ah, tá. Não tem como você abrir aí? Não, eu tô com o slide em mãos aqui, só que eu não tô encontrando essas coisas que o professor tá falando. Ah, mas isso eu falei na sala, lembra? Quando a gente tá. tem uma articulação comprometida, nós temos o quê? Uma monoartralgia
ou uma monoartrite. Sim. Como que é a oligoartralgia ou oligoartrite? Até quantas articulações? Mais de 5, não é? Não. De 2 a Não lembro. 4. De 2 a 4. Então, de 2 a 4, nós temos uma oligoartralgia ou uma oligoartrite. Acima de 5, nós vamos ter o quê? Uma poliartralgia ou uma poliartrite. A gente ainda não está falando de doença nenhuma, certo? Nós estamos falando de avaliar a dor, a articulação que está dolorida, a articulação que está inflamada, a articulação que está com derrame articular, a articulação que está quente, que está vermelha, que está inchada, edema, hiperemia, hipertensão, hipertermia, certo? E aí isso quer dizer que o paciente está com uma inflamação na articulação. Só que a gente ainda não tem o diagnóstico, digamos assim, certo? Nós estamos só falando de dores articulares, que vão levar a alterações musculoesqueléticas e pode levar a incapacidade tanto nas suas AVDs quanto laboral. Beleza? Tá aí na introdução. Beleza, Prochê. Isso. Aí nós temos o quê? O diagnóstico dessas doenças, tanto clinicamente quanto fisioterapeuticamente falando, ela vai ser com base no quê? Na história e no exame físico. Para nós é importante esse diagnóstico cinético funcional, mas nós também temos que entender que muitas doenças reumáticas apresentam períodos de surto e remissão. Esse é o comportamento da doença reumática, não é? Quando o paciente está em remissão, é tudo que a gente quer. É quando a gente vai conseguir melhores, né, retorno do paciente, tanto sob o ponto de vista de movimento, ou respiratório, ou cardiovascular, né? Por quê? Na fase de remissão, o paciente não tem tantas dores. Ele tem um nível de dor que ele suporta, que ele já está acostumado. Certo? Então, nós temos o quê? Raio-X, nós estamos falando de sistema público de saúde. Infelizmente, a gente fala de uma rede pública com baixa quantidade de reumatologistas, né? A gente vai ter mais diagnóstico feito por ortopedista, por neurologista, por clínico geral. E aí vai chegar na fisioterapia. E a gente, muitas vezes, vai ter um diagnóstico clínico provável, certo? Então, o raio-x, os exames que o paciente tiver de imagem, a gente sempre solicita que ele traga. Até aí, tudo bem? Então, nós vamos ter o quê? Uma história bem detalhada, porque dentro dessa história nós vamos conhecer a vida do paciente. Onde ele mora, com quem ele mora, em que condições ele mora, se é uma casa com escada, se tem uma adaptação, se tem um corrimão, se tem uma barra de apoio, se alguma coisa for feita, uma rampa ao invés de uma escada. Tudo isso para nós é importante, porque depois, dentro da orientação e do plano de tratamento, a gente vai incluindo condições para esse paciente se virar ao máximo, né? Sozinho ou semidependente nesse lugar onde ele vive. Então, nós precisamos saber se ele tem um companheiro, uma companheira, uma irmã, uma mãe, como é que ele vive, porque quando ele vive sozinho, é muito complicado numa fase de surto da doença, certo?
Então, nós temos que conhecer a natureza da dor, quando isso iniciou. Lembra que a gente falou do diagnóstico, do subdiagnóstico? A pessoa começa com uma dor, toma remédio para dor, aí ela toma um pouco mais de remédio, aí ela toma o que sobrou do vizinho, do sobrinho, até que ela fala, não tem mais jeito, não tem mais nada que tire essa dor. Então, eu preciso ir no médico. Aí ela marca o médico. Só que nessas alturas, na maioria das vezes, ela já está numa fase até avançada da doença, certo? Então, nós vamos ver que a preferência delas é nas articulações sinoviais. Então, lembra que eu falei para vocês darem uma revisadinha em ossos e articulações? Nós até vimos alguma coisa na sala, ó. Né? Das bursas, tendões, ligamentos e fáscias. Tudo isso a doença reumática pode comprometer. Certo? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Pro. Andressa, tá aí? Voltou todo mundo. Tinha acho que 23 pessoas na outra, agora só tem 18. Vocês colocaram no grupo? Ô, professora. Sim. O novo link? Tá bom. Que é para pegar o novo link? Fala, quem chamou? A Giovana Peraro, ela disse que para ela estava travando demais, que ela não estava conseguindo te acompanhar. Que dó. Sinto muito. Eu estou aqui também com 2 computadores, puxei uma mesa aqui, improvisei. Estou cheia de fio aqui. Passado, ó. Meu Deus, a tecnologia é ótima, mas às vezes dá um caldo na gente. Vamos lá. Então, artroscopia, o paciente às vezes vai trazer, mas como nós vimos na aula, é um procedimento invasivo, né? Nem sempre é utilizado, só em último caso, quando é um caso mais avançado. Assim como nós temos o quê? O exame do líquido sinovial, certo? O líquido sinovial tem que ter um aspecto dentro da normalidade, ele é translúcido, ele tem uma textura praticamente líquida, a quantidade dele é, nossa, muito pequena. Então, quando tem uma produção excessiva, que vai inchar a articulação, até fazer o cisto de Baker, lembram lá no cisto de Baker da artrite reumatoide? Sim. Então, é o quê? O acúmulo de líquido sinovial que passa, né? Fica encapsulado na região poplítea, de tanta produção que tem. É muito dolorido. E pensa num cisto grande, parece uma bolinha de ping-pong, um ovo, do tamanho de um ovo, mais ou menos. Então, essa produção de líquido sinovial, ele também tem que ser, se ele tiver em grande quantidade, tiver com uma textura alterada, com uma turbidez alterada, se ele tiver esbranquiçado, com muita presença de proteínas, isso quer dizer que existe um processo inflamatório, né, agudo, instalado naquela articulação, certo? Ou, esse cisto pode dar por outro motivo? olha, ele é mais frequente na artrite reumatoide. Tá. Se você procurar cisto de Baker, você vai ver que logo fala da artrite reumatoide. Tá bom. Certo? Certo. Só que assim, a tendência de comprometer os joelhos da artrite reumatoide é com simetria. Ou seja, os 2 joelhos. Comprometimento simétrico, articular simétrico. Só que o cisto de Baker não precisa ser simétrico, não precisa aparecer nos 2 joelhos. Certo? Certo. Então, olha, 90% das vezes, Das articulações, o comprometimento vai ser simétrico? Por exemplo, você falou que no joelho é simétrico. Se for, por exemplo, nas mãos, vai ser sempre assim, nas 2 mãos? na artrite reumatoide, É. sim.
Pode não ser com o mesmo grau, entendeu? Você pode ter uma deformidade maior em uma mão, menor na outra, mas que vai estar comprometida as duas, vai. Se for artrite reumatoide, essa é uma característica, simetria. Das mãos, dos pés, dos joelhos, dos cotovelos. Geralmente as articulações periféricas. Certo. Se não for simétrica, já é um dos critérios lá da artrite reumatoide. Vocês se lembram que eram 7? Sim. Um dos 7 é o quê? Simetria, né? Comprometimento simétrico, articular simétrico. Então, se não é simétrico, esse não pode ser utilizado como critério de diagnóstico da artrite reumatoide. Certo? Então, vamos lá, ó. 90% das queixas são dores. Então, a gente classificou a dor nociceptiva, neuropática e nociplástica. Lembra? Tá todo mundo acompanhando aí? Sim. Então, uma dor nociceptiva, ela é uma dor proporcional, ou seja, a pessoa, se ela tiver um entorse ou faceite plantar, isso dói. Então, ela vai falar que ela sente uma dor, mas a gente sabe que isso dói mesmo. Então, a dor que ela estiver sentindo é real. Muito embora a sensibilidade dolorosa se modifique de uma pessoa para outra, né? A dor neuropática, por exemplo, já é uma dor que tem outro tipo de característica. Ela é uma dor em queimação, enferroada. Por quê? Porque ela vai acontecer no trajeto do nervo. Então, é uma dor que dói mesmo, porque ela vai comprometer a via, né, nervosa que transmite o impulso da dor. O impulso nervoso da dor, certo? E a nociplástica, olha, que é desproporcional, porque nós sabemos que uma enxaqueca dói, mas eu posso ter uma enxaqueca e você ter outra. E aí, a minha queixa, eu sou muito sensível à dor, então eu digo que é a maior dor que eu posso sentir no mundo. Então, como que uma enxaqueca, eu posso ter esse tipo de queixa, só se eu for hipersensível à dor. Agora, você tem uma enxaqueca e precisa, e tira de letra. Outro precisa ficar internado. É mais ou menos isso no sentido de proporcional e desproporcional. Certo? Então, esse daqui é uma dor, olha, sem dano aparente no tecido, tipo uma fibromialgia. A pessoa não vai ter característica física nenhuma, mas ela está queixando de dor. Beleza? Então, quando a gente vê fibromialgia, nós vamos ver esse tipo de dor. Então, nós vamos ter o quê de queixas? Artralgias, artrite. Nós ainda não estamos falando de artrite reumatoide aqui, certo? Estamos na primeira ainda. Giovana voltou, que bom. Edema, dores, rigidez e sensação de fraqueza, certo? O paciente fala, parece que eu não comi, parece que eu não dormi, parece que eu corri um jogo inteiro, eles falam. Então, quer dizer, é uma sensação de fraqueza, uma queixa que o paciente apresenta. O que mais, gente? Vamos. Olha, queixa... Fadiga. Hã? Fadiga, febre. Febre sempre baixa, Simone. É a Simone que está falando? Sim. Então, Simone, aqui a febre, na queixa geral, ela não é aquela febreona de 40 graus, não. É o que eles chamam de febrícula, certo? É um aumento de temperatura, mas não chega a ser um febrão de 40 graus. Aumenta aí 1 grau, certo? 37,5, 38. Só que isso acontece com frequência, geralmente em um período do dia. A maioria dos pacientes queixam essa febrícula
No final da tarde, por volta de 5 horas, 6 horas, é a hora de maior queixa. Alteração do sono e do apetite, lesões cutâneas, no lúpus, vocês vão ver que a lesão da pele é muito grande, muito mesmo, né? Principalmente o que é eritematoso, ele vai realmente comprometer a pele. Manifestações digestivas, a gente viu, né? Cardiovasculares, respiratórias, sistema nervoso, geniturinárias. Quer dizer, várias doenças reumáticas, elas vão comprometer em diferentes graus, né? Essas regiões. O exame físico é bem detalhado, desde a hora que o paciente entra, então a gente já vai observar como ele entra, se ele entra mancando, apoiando em alguém, se ele entra usando uma órtese, se ele já está na cadeira de rodas. Ah, não, em casa ele anda, ele só vem na cadeira de rodas quando é no médico. Ou em casa ele usa bengala, mas aqui ele vem de andador, porque para ter mais segurança na hora de andar. Em casa ele se apoia na parede, quando sai apoia em mim, quer dizer, vocês vão ter que ficar a par dessa condição do paciente. E aí você vai olhar todas essas coisas, se ele já tem deformidade, se ele tem edema, se ele tem crepitação, se você só sente essa crepitação quando você move a articulação, ou se você ouve essa crepitação, certo? A presença dos nódulos. Então, aqui eu coloquei algumas figuras logo à frente, na seguinte, de algumas características que vocês vão observar. Tá vendo, Simone, nessa mão direita, debaixo da direita, você vê que as duas mãos estão comprometidas simetricamente, mas certo, em graus diferentes, tá vendo? A mão direita mais comprometida, que possivelmente seja a mão de destreza, mão mais utilizada, certo, ela tende a ser mais comprometida aí do que a mão esquerda. Tá vendo? Isso pode acontecer, sim. Mas não é regra geral, certo? Então, nós temos o quê? Essa parte da catastrofização da dor é quando a dor se torna o quê? A principal queixa do paciente. Quando ele fala, eu prefiro morrer do que sentir essa dor. O médico falou que não me trata mais se eu não vier fazer fisioterapia, porque eles não querem, muitos não querem fazer. Querem ficar quietos. Porque ele estando quieto, para ele não vai sentir dor. Ele fica numa posição que vai fazer o quê? Vai acentuar as deformidades. Então, ele se queixa. Para ele, a vida dele é a dor. Ele vive para tomar remédio, ele vive para sentir dor, ele vive para amanhecer um dia melhor, um dia pior, um dia menos pior, um dia mais melhor. É assim que eles falam. Ontem eu estava mais melhor, hoje eu estou menos melhor, hoje eu estava mais pior. Quer dizer, eles usam esse tipo de referência para dimensionar que eles ontem estavam um pouco melhores do que hoje está com um pouco mais de dor, enfim. Certo? Esse fenômeno de catastrofização da dor, quem trabalhar com idoso, com doenças ortopédicas, reumáticas, vão passar por isso, porque os pacientes são muito queixosos, né? Aqui, então, nós temos o ciclo da dor crônica. Esses pacientes, na maioria das vezes, são portadores de dor crônica, tentam vários tratamentos alternativos, medicina ortomolecular, acupuntura, cromoterapia, tai chi, seja o que for, eles tentam para conseguir ter alívio da dor. Além, mas não deixam de tomar os remédios, certo? Então, as doenças reumáticas mais comuns aqui, dessas a gente vai ver quase todas,
artrite reumatoide, lúpus, gota, espondiloartropatia, que nós vamos ver a espondilite anquilosante, a osteoartrose, a fibromialgia. Então, né, comprometimento de pele nós vamos ter aqui na polimiosite. Beleza? Então, na dor, nós vamos observar o quê? A intensidade, onde que ela se localiza, se ela é uma dor irradiada, como que ela iniciou, que fatores que precipitaram a dor, o ritmo, se é uma dor que dói seguida ou se é uma dor que dói e diminui, intensifica, depois some. Então, se a característica dela é inflamatória ou mecânica. Nós sabemos que a dor inflamatória, na maioria das vezes, ela tem uma característica que é qual? Quem se lembra? A característica da dor mecânica e da dor inflamatória. Não lembro, Pro. A dor mecânica. Inflamatória é aquela sem movimento, ele está sentindo dor, uma dor contínua. E a dor mecânica, quando faz movimento, sente dor? A dor mecânica é proporcional ao esforço que o paciente for fazer. Lembra que a gente falou na osteoartrose? Quando ele faz uma viscosuplementação lá, quando ele faz faz a infiltração no joelho, ele acha que tá bom, né? E aí ele se esforça, aí ele não dorme à noite. Por quê? Porque ele acha que ficou curado com aquela infiltração de medicamentos, porque a sensação é realmente, chega a tirar, assim, 80%, 90% da dor. Mas é temporária. Agora, o paciente, muitas vezes, naquela ânsia de vontade de fazer as coisas, de produzir, de andar, ele faz o quê? Extrapola esse limite. Aí ele tem dor mecânica, que é a dor mecânica ou protocinética, é aquela dor que é proporcional ao esforço que ele fez. Por isso que a gente orienta o que na osteoartrose? Atividade, repouso. Atividade, repouso. O repouso não pode ser aquela coisa de dia inteiro, né? Lembram-se? Sim. Então, e a dor inflamatória? A dor inflamatória é aquilo, foi quem falou? A Rafa? Não, fui eu, a Simone. Mas quem diferenciou para mim as duas? Foi ela, só falou da mecânica. Isso. O que a Rafa falou, gente? Que a dor inflamatória é uma dor... Ela é contínua. Contínua. Isso, durante o período inflamatório. Certo? Depois ela pode reduzir. Mas ela vai acontecer, na maioria das vezes, no início do dia, com o início do movimento. Ela tende a ir melhorando. Certo? Mas é uma dor que, enquanto tiver o processo inflamatório, ela vai doer. Porque a dor é uma dor aguda, mesmo que seja de um quadro crônico. Então, tem a agudização da dor quando tem o processo inflamatório. Certo? Então, e você falou que ela é mais no início do dia? Geralmente pela manhã, quando o paciente vai iniciar os movimentos. Aí ela vem associada com a rigidez. O paciente tem dificuldade de se movimentar. Ok. Certo? Então, não esquecer da abordagem multiprofissional da doença reumática. Então, na prova, pode ter um caso clínico, uma paciente que pode ser o quê? Obesa, ou mora numa casa que tem muito degrau. Então, eu posso colocar esse tipo de condições. E aí, vocês vão ter que
resolver ou propor soluções de vários problemas, certo? Vocês vão ter que orientar, não se esqueçam das orientações na prova, não se esqueçam. Orientações, esclarecimentos sobre a doença, a postura de repouso, a quantidade de repouso, a utilização, a prescrição de órteses, de posicionamento funcional, certo? Tudo isso tem que fazer parte do tratamento de vocês. Beleza? Beleza. Tem mais ninguém aí? Tem sim. Cadê, Léo? Cadê você? Comeu Estou escondido melancia? aqui, estou escondido E aqui. deu sono. Estou escondido aqui. Então, olha, a outra é a osteoartrose. A osteoartrose, então, nós vimos que é uma doença degenerativa. E se a pessoa não tiver bastante esclarecimento, bastante orientações, não admitir que ela tem uma doença degenerativa, ela vai fazer com que a doença evolua muito mais rapidamente. Então, a gente não vai impedir a evolução da doença, mas vai minimizar a progressão da doença através do quê? Dos exercícios, né, da cinésio, da hidro, de todos os recursos fisioterapêuticos que a gente sabe que tem, que existe, que utiliza, além do quê? Conscientização, esclarecimento, perda de peso, às vezes encaminhar para um nutricionista, às vezes a gente não tem condições de encaminhar para um nutricionista, que a gente sabe que às vezes na rede pública você trabalha num local que não tem, por mais que seja necessário. Então, não que a gente vá substituir um nutricionista, mas a gente pode orientar quanto a substituir alguns alimentos para tentar diminuir o peso. Para quê? Para tentar diminuir o estresse articular, a sobrecarga articular, certo? Porque é isso que vai fazer com que a doença, a degeneração aconteça. Olha só, quando nós temos lá, na artrite reumatoide, a apresentação do antígeno, lembra daquele slide azul que tem a suscetibilidade escrito no cantinho? Tem substâncias que vão ser liberadas, que são enzimas que vão degenerar a articulação. Então, dentro da aula de osteoartrose aqui, quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver que existe a osteoartrose primária, que é essa primeira que a gente fala aqui. Depois, mais na segunda parte, mais para o final dessa aula, dessa aula de osteoartrose, eu coloco sobre a osteoartrose secundária. Então, na artrite reumatoide, nós podemos ter a coexistência, aliás, é bem comum, de outras doenças reumáticas. E a osteoartrose é uma delas, porque dentro do processo inflamatório, do mecanismo imunogenético ali da artrite reumatoide, serão liberadas substâncias que vão fazer com que haja, além da formação do pânus pela membrana sinovial, também uma degeneração articular. Certo? Então, nesse caso, a osteoartrose é secundária à artrite reumatoide. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim. A osteoartrose primária é idiopática. Ela vai acontecer mais nas mulheres, assim como a artrite reumatoide, e ela a primária tem muito a ver com o estrógeno, então ela vai se apresentar mais acentuadamente após os 60 anos, porque o estrógeno tem um fator de proteção, e quando a pessoa entra, né, em menopausa, ela às vezes não tem indicação de terapia de reposição hormonal.
Se ela tiver, por exemplo, um caso na família de câncer de mama, ela não pode fazer uma terapia de reposição hormonal. Então, o processo degenerativo, que às vezes já estava em andamento, ele se acentua. Se isso for associado com uma atividade laboral, ocupacional, intensa, se a pessoa tem, na maioria das vezes, vai ter o quê? Né? Filho, casa, trabalho, né? Roupa, quer dizer, uma sobrecarga de trabalho, o que também pode acelerar o processo degenerativo. Então, quer dizer, novamente, vocês vão ter que conhecer bem a rotina dessa pessoa. Vão ter que fazer alteração, sugestão, né, gente? A gente faz tudo em forma de sugestão. Por isso que você tem que ser convincente, profissional, para a pessoa acatar a sua orientação. Então, o tipo de calçado, o tipo de piso, evitar as escadas, evitar os aclives, os declives, ou seja, as subidas, as descidas, né, as rampas. Ainda entre rampa e escada, melhor que seja rampa, mas que ela não seja íngreme, né? Que ela seja uma rampa lenta, de subida lenta. Então, essa pessoa começa a apresentar, na maioria das vezes, deformidades no membro comprometido pela osteoartrose, acaba sobrecarregando o membro contralateral e acaba desenvolvendo a osteoartrose no membro contralateral também. Mas é diferente da artrite reumatoide. Aqui é por compensação. Na artrite reumatoide, é característica da doença. Certo? Beleza ou não? Beleza. Sim. Aqui na fisiopatologia, o que eu quero que vocês falem? Do cisto subcondral, né, da degeneração da cartilagem. Então, da degeneração da cartilagem, da diminuição do espaço, né, aqui, do cisto subcondral, da eburnificação óssea, da esclerose óssea, do osso subcondral. Lembra? Ele se endurece. Ele que tem que funcionar como madeira mole para absorver o impacto, ele se esclerosa. Ele se calcifica, se endurece e perde a propriedade de amortecimento do impacto. Então, quando tem um impacto, já não tem mais a cartilagem articular, que já está degenerada, começam, então, as microfraturas. Então, nós vamos ter o quê? A eburnificação óssea, né? Aquela imagem espelhada da borda da articulação, isso na imagem. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não, Pro, obrigado pela dica Do quê? que você deu sobre a fisiopatologia. Ah, sim. Eu quero que vocês... Faça bem completinho, né? Isso, se saiam bem, porque o fórum vai valer 2,5 pontos, né? A EP Beleza. mais 2,5 pontos, e a prova 5, vocês indo bem na EP e né? E depois fazendo uma boa prova, vocês podem ficar com uma boa média. A gente quer, assim, que vocês aprendam e que vocês se saiam bem depois, né? No fórum, na EP e na prova. Então, o que é patognomônico na osteoartrose? Os nódulos de Heberden, os nódulos de Bouchard, lembram? Nódulo da interfalangiana proximal, nódulos de Bouchard, nódulos de Heberden da interfalangiana distal. Então, aquela mão artrósica, aquela mão com um nódulozinho, que tem o dedinho torto, eu brinco às vezes, falo que eles têm o dedo em ganchinho, porque é uma coisinha assim, né? Então, aquilo é
patognomônico para osteoartrose. Ou seja, tem nódulos de Heberden, tem nódulos de Bouchard, tem osteoartrose. Em diferentes graus, mas tem, tá? Aí nós vamos ter a risartrose, a mão rizomélica, né, do trapézio metacarpiano, a mão quadrada ou rizomélica. Então, isso é extremamente sério, existem orientações e posicionamento para isso. Nós vamos ter depois o comprometimento do quadril, da coxartrose, né? Quais são, então, os movimentos que o paciente vai perder, se ele fizer artroplastia, como é que essa situação vai se, né? Se resolver, o que é que você vai poder fazer por ele? Então, no final da aula, tem a fase aguda, subaguda, crônica, certo? Todas as possibilidades de tratamento, a gente viu cada uma delas. Depois nós vamos ter a gonartrose, os joelhos, né? Que nós vamos ter o quê? A compressão no compartimento medial, a compressão no compartimento lateral, dando diferentes deformidades. A condromalácia, né, que é a osteoartrose patelofemoral, extremamente dolorosa. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, nós vamos fazer o quê? Fortalecimento de Quadríceps. quadríceps. E vamos fazer 10 minutos. Muito bem! E nós vamos fazer o quê? 10 minutos é uma coisa assim, né? Que eu brinco com vocês, mas realmente tem que fazer fortalecimento de quadríceps. E nós vamos ter que fazer bastante mobilização de patela. Certo? Porque se houver uma fibrose femoropatelar aqui, o paciente vai perder movimento. Vai andar em bloco daí, né? Com a perna esticada. Porque ele não vai conseguir dobrar a perna. Aí é uma marcha completamente atípica. Nós vamos sobrecarregar outras articulações, porque vai alterar toda a biomecânica corporal. Certo? Certo. Aí nós temos o quê? O envolvimento da coluna, que é a espondiloartrose, extremamente séria, porque nós vamos ter o quê? Compressão nervosa, né? E vamos ter sintomas como rigidez, cefaleias, dependendo se for na região cervical, o paciente vai apresentar posturas antálgicas, espasmo muscular, vai ficar completamente travado de dor, certo? Vai ter sensação nas mãos, de formigamento, de dor, de queimação. Essa é uma dor? Que tipo de dor é essa? A origem da dor é aqui, mas ele sente na mão. É uma dor? Ai, meu Deus. Radiada, né? Uma dor irradiada. Então, o fator causador da dor fica distante do local da dor. Ele tem comprometimento cervical e vai sentir formigamento, queimação, né? Vai perder a força, vai começar a derrubar objetos, porque ele tem compressão a nível cervical, certo? A osteoartrose dele compromete, então, os movimentos da mão. Cadê você, Léo? Tô aqui. Dormiu, Léo? Ou tá comendo mais melancia? Prof, ele tava dormindo. Que isso? Então não, tô sossegado. Ah, vocês! Eu liguei o computador.
tem só na bateria. Deus me livre se ele desligar agora de novo. Ué, Aí nós temos o quê? Hã? eu ia encher o saco da Ébora. O envolvimento do ombro, que nós vamos chamar de quê? De omartrose, certo? Comprometimento do ombro também é extremamente dolorido. A gente vai ter que fazer bastante, né? Examinar bem o ombro, porque ele pode fazer com que o paciente não movimente mais, ou tenha o quê? Um ombro congelado. Ah, não estou nem entendendo aqui esse monte de fio. Gente. Cadê? Sei lá. Que bom que não caiu mais, né? Deixa eu ligar aqui embaixo. Ligou? Ligou! Depois nós vamos ter o quê? O envolvimento da TM, certo? A síndrome de Costain. Então, o ato de mastigar vai ficar extremamente comprometido. Olha, se já for uma pessoa de uma certa idade, que já não tem uma condição de mastigação boa, às vezes já usa uma prótese dentária, ou total, ou em cima ou embaixo, ou algum tipo de órtese, e mais esse comprometimento degenerativo na articulação temporomandibular é extremamente dolorido, compromete muito a alimentação, a qualidade da mastigação, a oclusão, o tipo de alimento que ele vai conseguir comer, né? A autoestima dessa pessoa, porque ela não vai conseguir comer alguns tipos de alimento, então ela evita de sair de casa para não precisar recusar, né? Eu já tive paciente e é muito complicado, muito mesmo. É que agora está bem mais acessível, né? A questão do tratamento da articulação temporomandibular, mas isso já teve muito preconceito. O envolvimento dos pés e dos tornozelos, certo? O tipo de calçado, o tipo de dor, os esporões, né, de retrocalcâneo, e a faceite plantar, o hálux valgo, tudo isso pode ser originado, causado lá na osteoartrose primária dos pés. Ó, o slide seguinte é a osteoartrose secundária. Então, ela é secundária a outra doença, que é o que vai acontecer na artrite reumatoide. Certo? Quem tá aí? Fala oi. Tô aqui, Pro. Oi. 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 Oi, que bom. Ó, tratamento fisioterapêutico, certo? A viscosuplementação, então, fase aguda, subaguda e crônica, todos os tipos de exercícios isométricos, isotônicos, né? Até a hidro, a marcha, a postura, tudo isso tem que ser observado do paciente,
certo? A termo, a crio, massoterapia, eletro. Então, vocês vejam que existe uma grande quantidade de recursos fisioterapêuticos que podem ser utilizados no paciente. Cuidado com a termo, com a crio e com a eletro quando o paciente tiver alteração de sensibilidade. Às vezes ele tem uma sequela de AVE, tem alguma doença, um diabetes bem avançado, uma neuropatia periférica, além da osteoartrose, cuidado, porque ele vai ter diminuição da sensibilidade. Então, procurem eleger mais a cinésio mesmo, justamente porque você pode, né, exceder e ele não está sentindo e você causar outro tipo de problema. Orientações, então, e orientações gerais, certo? Dentro da osteoartrose, conforme vocês forem estudando, se vocês tiverem dúvida, né, na hora de fazer o fórum, não tem problema, escrevam a dúvida de vocês, certo? Que eu vou ler tudo. Então, coloca, quando você estiver fazendo o fórum, coloca: professora, eu não entendi isso do panos, ou não entendi isso da viscosuplementação. Aí a gente eu explico para vocês embaixo, tá bom? E faço do mesmo jeito que os outros. Simone, escreva o seu nome em caixa alta e faço o comentário na frente, para vocês poderem achar depois. Beleza? Certo. Então é isso. A próxima aula é artrite reumatoide, né? Acabou. Então, Pro, a próxima aula não é feriado? A gente não vai ter próxima aula. Próxima aula agora. Próxima aula para a gente revisar. Ah, tá. Desculpa. Não, do jeito que eu falei, dava para entender assim mesmo. Então, a próxima artrite reumatoide. Por isso que eu falei, nós não vamos ter próxima aula. Quem vai dar aula, por exemplo, quarta, quinta e sexta, vai ter outro fórum, então vai ter outra possibilidade de avaliar. Agora, quem dá aula segunda, terça, vai ter que avaliar só dessa semana. Certo. Porque os fóruns anteriores não valem nota. Então, aqui nós já falamos do cisto de Baker, das deformidades, certo? O que a gente tem que ver aqui na artrite reumatoide, de começo? Quais são as complicações, então, que ela vai gerar? São as deformidades, né? O desgaste articular, que é a osteoartrose secundária, os tendões, o tensionamento dos tendões, que pode levar à ruptura. Então, antes que eles se rompam, eles fazem secção cirúrgica desses tendões. A pessoa perde capacidade de força, de preensão, mas não tem mais aquela intensidade da dor, certo? Então, o que nós vamos ter mais aqui? O diagnóstico, então, ele fica pautado em 7 fatores. Quantos precisa ter? 4. 4. Mas se o paciente tiver menos de 4, ele vai ser acompanhado, né? Não quer dizer, ele tem 2, não tem, pronto. Não, ele vai ser acompanhado. Porque pode estar, a doença está em evolução. A formação do pânus, que é um mecanismo imunogenético, e isso que eu quero que vocês estudem bem, certo? Então, a apresentação do antígeno, a ativação de célula dos linfócitos B, dos macrófagos e dos osteoclastos. Cada um deles, então, vai causar, ao final, degeneração da articulação, perda óssea, né? O que vai levar à lesão articular e a formação do pânus. Certo? O pânus, inicialmente, vai fazer uma anquilose fibrosa, vai preencher todo aquele espaço articular e, seguidamente, uma osteoartrose
óssea. Ou seja, vai imobilizar a articulação. Certo? Acabou nosso tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, Pro. Então, descrevam bem a fisiopatologia da osteoartrose e da artrite reumatoide. Fala do pânus, fala da suscetibilidade, fala do mecanismo imunogenético, certo? De todas as possibilidades e das orientações. Certo? Certo. Certo. Então, eu vou agora interromper a gravação da aula e vou colocar no YouTube. E coloco o link Pro. no fórum, tá bom? Tá bom. Ok. Aí essa semana eu corrijo. Vocês têm até amanhã à noite para responder, né? Certo, isso. Isso. Então, aí depois eu corrijo e para ter a notinha de vocês como parte da nota bimestral. Beleza, Pro. Depois a professora vai passar